Mateus 1, 23. Perdão. Vamos ver. 1, 23. Aqui. Não, mas isso aqui tá certo. É ele que salvará o povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelos profetas na palavra. Olha que interessante que é a construção do evangelho. Ele fala tudo isso que aconteceu, de nascer um Jesus, de uma virgem, foi para quê? Foi para cumprir as palavras do profeta Isaías. Olha que interessante que é isso, gente, é muito simples perceber. Ele fala, isso que aconteceu dele nascer de uma virgem foi para cumprir Isaías. Só que isso não cumpre Isaías, né? Então o que a Roma fez? Traduziu errado. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Em hebraico não está escrito virgem. Começa daí. Em segundo lugar, o evangelho descontextualizou o sinal, que era um sinal para um evento que deveria acontecer 500 anos antes, que era a derrota dos reinos da Assíria e de Israel contra o reino de Judá. Eu não sei como é que alguém pode argumentar com isso, com todo respeito. Agora eu lembrei. Eu posso colocar aqui numa tradução cristã, tá bom? Eu posso colocar numa tradução cristã. Eu vou colocar Isaías 9, aqui naquele site Bíblia Online, tá bom? Aqui, pronto, tá resolvido o que eu queria, tá aqui. Tá fácil agora. A irmã que me falou, pediu para eu avaliar esse versículo, ela se baseia na tradução cristã. Então vamos ver o que está escrito na tradução cristã. Aqui acho que é Almeida. Diz assim: porque um menino nos nasceu, ainda em relação a Emanuel, tá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. Se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, atenção, tá? Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, ó, Deus forte e Pai da eternidade. Isso aqui é o que está escrito na tradução cristã. Em relação àquele menino que nasce cumprindo uma profecia de 500 anos antes, referente à guerra de Israel e Assíria contra Judá. O menino que nasce de uma jovem, a tradução cristã colocou, o evangelho colocou no lugar de jovem, virgem. São dois erros crassos. Agora o terceiro erro. Terceiro erro. Na hora que fala aqui que ele é Deus forte e Pai da eternidade, e vamos ver o que está escrito no hebraico. Vamos ver o que está escrito no hebraico. Está escrito assim. Que ele de um lado lá, um menino nasceu para nós. Tudo bem, até aqui está igual. Benenitano lá, um filho foi dado para nós. Até aqui está igual. Vatehi a Misra al Shirmo. Misra, o que é Misra? É o conselho, o ministério, estará sobre o ombro dele. Beleza. Vaikra Shemo, e chamou seu nome, Pele Yoetz. Primeiro que está escrito e chamou o seu nome. Não está escrito e chamará seu nome, está escrito e chamou o seu nome. Quer dizer que foi algo que já aconteceu. Começa daí. E chamou o seu nome, não chamará seu nome. Pele Yoetz, fantástico em conselho. El Gibor, aí que vem a palavra El. O que é a palavra El? El, existe uma tradução, a tradução que ele está falando aqui é Deus. A palavra El no hebraico não significa necessariamente Deus, significa poder. Por exemplo, a gente fala no Salmo de David, Mismor le David, Havol Adonai Benei Elim. Cântico de Davi, que louvem ao Eterno os filhos dos Elim, que é o plural de El. Não pode ser Deus, porque seriam os filhos dos deuses. São os filhos dos poderosos, ok? Então começa daí. El Gibor, um poderoso, valente, não Deus. Aviad. Aviad é traduzido erroneamente como pai da eternidade. Ad
não quer dizer eternidade. Ad quer dizer até. Pai até. Ou seja, é alguém cujo ministério, cuja função será de muito tempo, mas não está escrito eternidade. Eternidade é olamim, ou olam, ou netzach. Ok? Sar Shalom, príncipe da paz. Lemarbe Amisrad, tanto ministério, ul Shalom Enketz, de tanta paz não haverá fim. Al-Kiseh David ve'amamlachto, sobre o trono de Davi e seu reino, para prepará-lo com justiça e fraternidade, de hoje para sempre. O ciúme do Eterno dos exércitos fará isso. Ponto. Então a gente vê mais uma coisa muito complicada, uma tradução errada, querendo colocar a palavra El como Deus e Ad como eternidade. Para quê? Para encaixar uma profecia já fora do seu contexto, mal traduzida, falando de algo que já havia acontecido, porque está escrito que chamaram o seu nome assim, para Jesus. Complicado isso. Muito complicado. Muito complicado. Agora, se vocês querem se espantar aqui, a gente pode pegar um salmo. O Salmo 89, aqui eu acho que eu mato a charada. Então vamos lá, diz o salmo. Maskil le'etana ezrahi. Um maskil. Maskil. Vem da palavra sechel, é um raciocínio. De Eitan o Ezrahi. Hasdei Adonai Olam Ashira. A bondade do Eterno eu cantarei para sempre. Ledor Vador Odia Emunat Echabefi. De geração em geração eu informarei a tua fé na minha boca. Salmo 89. Salmo 89. Que amarte Olam Hesed Ibane. Pois eu disse, o mundo será construído a partir do amor. Shamaim Tachin Emunat Echabahem. E os céus foram preparados através de sua fidelidade neles. Karati Virit Libhirai. Eu cortei um pacto com o meu escolhido. Nishbati le David Avdi. Eu jurei para Davi, meu servo. Ad Olam Achin Zarecha. Eu prepararei a tua semente eternamente, para sempre. O Banit Ledor Vador Kisachasela. E construirei de geração em geração o teu trono. Está falando aqui de quem? De Davi. Em relação ao trono dele ser eterno e da descendência dele ser eterna. E aqui ele continua no versículo 20. As de Barta vehazon al hasidecha. Então tu falastes através de uma visão para o teu servo. Vatomer shivit ezel al gibor. E falou, eu coloquei a ajuda sobre o valente, o gibor. São as mesmas palavras de Isaías 9. Gibor, geração em geração. Harimot bahur me'am, eu levantei um jovem do povo. Matzati David Avdi, eu encontrei Davi meu servo, com o óleo da minha santidade ungi. Versículo 26. Ele me chamará meu pai, tu és. O rei Davi, ó. Ele chamará a mim, ele me dirá, teu pai meu pai tu és, meu Deus e rocha da minha salvação. E eu darei para ele a primogenitude. Farei ele supremo sobre todos os reis da terra. Eternamente guardarei para ele o meu amor e o meu pacto fiel para ele. Vesamti la'ad, aqui aparece de novo o termo que aparece em Isaías 9. E colocarei eternamente a semente dele. E o trono dele como os dias dos céus. E aqui vai. Agora, se os filhos dele abandonarem a minha Torá e não caminharem nas minhas leis,
e etc, etc, então eu vou punir com o bastão o pecado deles. E com feridas as suas transgressões, e etc, 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 etc. Então, eu acho que se for para descontextualizar e para tentar encontrar uma referência a outro período, eu acho que está muito parecido com o Salmo, que eu li, 86, é isso? Agora, falar que jovem traduzir jovem como virgem. Descontextualizar o assunto, colocar e jogar o cumprimento de uma promessa para algo que deveria acontecer 500 anos antes, 500 anos depois, completamente fora do contexto. Traduzir errado, falar que se trata de Deus, porque se é Davi não é Deus. Que se trata de Pai da eternidade. Gente, é jogo duro. É jogo duro. Então, eu simplesmente acho que a gente precisa pensar muito, sabe, gente? No sentido das coisas. Qual é o sentido das coisas? Para que Deus criaria um mundo para dar errado, para ele mandar o Messias, para o Messias morrer num ato bárbaro, criminoso, que seria essa crucificação, entregando um irmão nas mãos do império inimigo de Roma, o que é uma estupidez. Imagina que os judeus, mesmo que os judeus fossem contra Jesus, digamos, eles nunca iam entregar ele nas mãos do império que era inimigo deles. Para que através desse crime bárbaro, os homens que acreditassem nisso fossem salvos. E a coisa mais importante que a gente tem que fazer é ficar esperando o Messias. Não o mandamento, porque o mandamento é maldito. Que isso, gente? O mandamento é para salvar a gente. O que é salvar a gente? Não do inferno, a gente não tem que pensar em inferno. Para salvar da gente da nossa preguiça. Para salvar a gente da nossa agressividade. Para salvar a gente da nossa falta de fidelidade. Para salvar a gente da falta do respeito nosso para com nossos pais. Para salvar a gente do oportunismo, do querer surfar na onda alheia. Para salvar a gente da fofoca, da maledicência, do falso testemunho, da cobiça. É para isso que a lei existe. Funciona? Claro que funciona. Ah, mas o homem peca. E daí que ele peca? Se não tivesse lei, pecaria muito mais.